Pois é, o Internacional só tinha perdido 2 partidas até então nesse ano. Tinha, né, porque perdeu a terceira, São Paulo 2, Inter 0. Um bom jogo, viu, da equipe do São Paulo, apesar dos pesares, apesar de alguns problemas táticos, mas era um adversário difícil, né, e é um time que ainda está se encontrando, acabou de mudar de técnico e tudo mais, e uma vitória, assim, que eu acho que pode ser uma guinada, uma mudança de chave na equipe do São Paulo. Pois bem, vamos para a escalação, né? Então foi Rafael no gol, depois tinha Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, mais à frente o Pablo Maia, o Gabi e o Alisson com o Nestor, Marcos Paulo e Luciano. Na verdade seria o Pablo Maia, Gabi e Nestor, né, no meio campo. Alisson de um lado, Marcos Paulo do outro, e Luciano centralizado. O Caleri voltou a ser relacionado, né? Começou no banco e acabou entrando no decorrer da partida. O jogo começou assim, feio, viu? Nossa senhora. Na verdade, a primeira chance, o primeiro chute da partida foi o pênalti já. Deixa eu pegar aqui o minuto certo. Foi aos 27 que teve o pênalti, mas foi aos 30, né, aliás, aos 32 que o Luciano bateu o pênalti, né, que teve VAR e tudo mais. E rapaz, que coisinha, né. Aí o Luciano bateu mal, mas no rebote foi lá e fez, o que importa é isso daí, fez o gol e dane-se. Mas o jogo muito, muito equiparado, ambas as equipes equiparadas, né, era uma tentativa de controle de posse de bola. O São Paulo nos primeiros, 10 minutos, 12 minutos, até teve mais esse controle, depois o Inter começou a controlar mais a posse. Deixa eu ver aqui, tô com Ó, a posse de bola do Internacional foi de 57% no decorrer da partida, segundo o SofaScore. No primeiro tempo foi 58% e no segundo 56%, obviamente, né? Para dar a média de 57%. Mas o Inter até teve mais posse de bola, mas foi uma posse pouco efetiva, né? De novo, as estatísticas foram quatro finalizações no gol de cada lado. O Inter até teve mais finalizações, né? Teve até uma bola na pequena área no final da partida, que quase consegue diminuir o placar, mas de modo geral não levou muito perigo ao São Paulo. Era uma equipe muito sólida defensivamente. Beraldo, putz, que zagueiro, que zagueiro. E é impressionante como o São Paulo tem revelado zagueiros, né? Assim, a gente tinha muito esse negócio de revelar jogadores mais técnicos, meio-campistas, meio atacante, né? Então, Raí, Kaká, se bem que, né? Mas o Kaká, o Lucas, o Anthony, David Neres, Araújo, isso só da história recente, né? E agora a gente tá revelando zagueiro, assim, Morato, o Tuta, tá na Alemanha, quem mais? O Militão, do Real Madrid, agora o Beraldo, Lucão, não, brincadeira. Sei, sei que tem muita gente que não gosta do Lucão, enfim. Eu acho um bom menino, mas não estava no nível de São Paulo, realmente. Pô, bom, voltando pro jogo, né, depois dessa divagação. Mas é isso, o Inter até teve a posse de bola, mas não conseguiu converter isso daí em chances de gol. Especialmente no primeiro tempo, foi um jogo muito pobre ofensivamente de ambas as equipes. São Paulo sofreu, sabe, um bocado até chegar no seu gol e depois conseguiu. Teve uma chance, né, do assim, deu para ver que a ideia de jogo da equipe, né, do Dorival, era basicamente virar o jogo, toda hora ficar invertendo a bola, né? Tipo, tá na direita, você manda para a esquerda, tá na esquerda e por aí vai. E dessa forma você chegaria ao gol. Tanto que o lance do pênalti foi uma ultrapassagem do Rafinha, né? Uma das poucas ultrapassagens, mas é aquele negócio. Eu sei que ele tá mais velho, mas é bizarro. Você pega um jogador com mais qualidade, ele chega na linha de fundo para cruzar, ele realmente cruza, né? Ele não joga de qualquer jeito na área. Ele olha e vê onde que é o melhor lugar para colocar a bola. Foi lá no segundo pau, a bola acabou sobrando pro Caio Paulista, que rolou pro Marcos Paulo, que fez a jogada até a linha de fundo e quando foi fazer o cruzamento, esqueci agora o nome.
Vitão, talvez, ou o Igor Gomes lá. Enfim, um dos jogadores do Inter colocou a mão na bola. Mas teve outros momentos também, né? Aos 8 minutos, o Alisson deu uma invertida de bola pro Marcos Paulo, que, putz, era só cruzar assim, rasteiro, ele pegou no calcanhar dele, né? E acabou indo para fora, um lance feio. Mas o Nestor ia sair livre na cara do gol, né? Para fazer. Então era muito. Essa era a ideia do jogo do São Paulo e deu muito certo, tá? O Inter não conseguiu marcar isso daí o jogo inteiro. A gente ficou invertendo a bola e o Inter não conseguia parar. Então teve uma hora que o Caio Paulista ele não passou e o Rafinha, né, com a bola na direita, ele viu que o Caio Paulista não passou e deu um come no Caio Paulista. Porra, faz o negócio direito. Mas enfim, é, faz parte e deu muito certo essa tática do Dorival. Que bom, né? Que bom. Bom que está sendo ter o Dorival como técnico por enquanto, né? A gente até contra-atacou, olha que coisa. O time lento de São Paulo não tem velocista, né? Pois é, mas a gente contra-atacou. Rapaz, como será que isso acontece? Será que. Enfim, enfim, deixa. Passou, passou. Siga a sua carreira de técnico feliz onde quer que esteja. Pois bem, mas o primeiro tempo foi basicamente isso, tá? Foi o pênalti e é isso. No segundo tempo, São Paulo começou com a mesma postura, mas estava um pouco mais agressivo, né? Tanto que logo aos 2 minutos, o Nestor apareceu dentro da área para bater cruzado. O Nestor tá jogando bem, viu? Olha, muita gente vai ter que engolir o Nestor. É, rapaz, tem que admitir que o menino tá jogando bem, ué. Fazer o quê? Ah, mas pô, tá jogando bem. Dane-se, dane-se. Então, Nestor jogou bem novamente, talvez o nosso melhor meia criativo, ou talvez dos que começaram, né, jogando, o melhor jogador ofensivo, né, da equipe do São Paulo hoje. E o Luciano também fez uma boa partida, tendo que teve uma hora que ele deu uma invertida pro Caio Paulista, né? E aí, tipo, o Caio Paulista entrou na área, bateu cruzado pro Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo não conseguiu fazer o movimento. Não é centroavante, né? Então, se é o Calera ali, ele entra dando carrinho. Mas acabou que o mercado deu uma carga por trás do Marcos Paulo que não conseguiu fazer nada ali. Bom, não é do Marcos Paulo, então faz parte, né? Mas, sério, o Luciano melhorou bastante. Ainda tem muita coisa que ele tem que melhorar realmente, mas no jogo de hoje, assim, foi bem, foi muito bem o Luciano. E outro cara que eu gostaria de falar, que foi bem, o Pablo Maia. Eu já deixei bem claro que eu acho que o Luan é o jogador com mais potencial nessa posição que a gente tem no elenco. Não mudei isso daí. Aliás, eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião. Se eu mudar de opinião, mudarei. Não, não sou aquelas pessoas casadas com as opiniões. Mas eu ainda acho que o Luan tem mais potencial. Mas hoje é inegável que ó, que o Pablo Maia é o nosso melhor volante. Especialmente o primeiro volante, né? Que baita partida que ele fez, novamente muito seguro lá atrás, e é isso que eu gosto nele. Ele realmente tem passado mais segurança, né? No começo do ano, no final do ano passado já tinha dado umas osciladas, no começo do ano não estava com aquela confiança toda, e nos últimos jogos ele tem mostrado muita confiança, realmente, tem jogado bem. Então, outra baita partida. E digo mais, hoje ele assinou o contrato dele com a Europa, viu? Não sei para onde que ele vai, mas depois do golaço que ele fez hoje, porra, não tem como imaginar que o Pablo Maia vire o ano no São Paulo. Sério. Até porque volante não é algo que sobra no futebol mundial, não. E é algo muito requisitado hoje em dia. Especialmente o volante que consiga chegar na frente, né? E, sério, claro que ele tem que desenvolver muitas coisas. Eu acho que o passe dele, de modo geral, ainda é um pouco abaixo. Acho que ele tem que ficar um pouco mais forte, né? Ele tem uma boa altura, mas eu acho que ele podia ficar um pouco mais forte, um pouco mais rápido também. Mas quando ele sobe no segundo gol, né? Que o Caleri faz um pivô muito bem, aliás, que diferença, um jogador que sabe fazer o pivô e segurar a bola. O Caleri faz o pivô, toca pro Marcos. Caramba. Toca pro Pablo Maia.
que carrega a bola, o Inter não faz pressão, ele ajeita pro pé direito e dá um tapa por cima do goleiro dos caras, sem chance de. Olha, baita golaço. Parabéns aí pro Pablo Maia. Vejamos para onde é que ele vai. Certamente. Eu fico pensando, qual será a liga que ele ia se encaixar lá na Europa? A espanhola, talvez? Que não é tão física assim, né? Porque se ele for para a italiana, ele vai ser comido vivo lá. Até ganhar força, né? Claro, mas, sei lá, um ano assim, talvez perdido, porque vai precisar ganhar força. Premier League, eu acho que ele não tem a qualidade técnica o bastante, mas eu acho que na espanhola ele vai, na La Liga, né? Ele pode arrumar alguma coisa lá, quem sabe? Até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro, né? Quem sabe esse seja o cara que vai nos render alguns milhões para o nosso balanço financeiro aí. Pois bem, e depois disso, meio que o jogo morreu, assim, o São Paulo, ele recuou, né, depois desse gol, e tá até vendo aqui, ó, o gol foi aos 24 do segundo tempo. Basicamente, São Paulo só teve mais uma oportunidade, foi no contra-ataque, ó, né? Falei, finalmente a gente contra-atacou, porque o outro lá falava que não tinha velocista. Se não tem velocista, não dá pra contra-atacar, não dá pra fazer nada, porque, porra, não tem um jogador e. Ficar reclamando, enchendo o saco, né? Então, você não tem velocista, verdade. Então, o que você faz? Você monta o time pro cara tá mais perto do gol já e receber essa bola em velocidade. E foi o que aconteceu. O Caleri, ele domina, faz o giro e toca pro Luciano. O Luciano encontra um belo passe para o Nestor, correndo entre as linhas. Olha só quem diria. O Nestor recebendo a bola em progressão. Quem é que disse isso? Quem será que falou que nas estatísticas a principal virtude do Nestor era receber a bola num ponto mais avançado do campo e dar passes também em pontos mais avançados. E não jogar de segundo volante. Pois é, né? É aquele negócio, sabe? É meio chato. É realmente chato. Porque, pô, praticamente o Ceni se sabotou, assim. As decisões dele foram erradas. Simples. Simples assim. E a gente já falava lá no começo do ano, né? Na virada do ano foi quando eu comecei esse canal, quais eram as características do Nestor. E era isso que a gente tinha que explorar. O Ceni não explorou essas características, colocou o Nestor numa função que não era dele, assim como fizeram com o Igor Gomes também, que acabou de salvar o Atlético Mineiro lá na Libertadores, o Gabriel Sara também, e tantos outros jogadores que a gente queimou. O Juan jogou de lateral direito. É isso, é isso. Bom, aí o Nestor recebendo essa bola mais à frente, conseguiu puxar o contra-ataque e rolou pro Rato que estava livre dentro da área. Rapaz, se você não vê esse lance, talvez não veja, né? Porque, nossa, ele livre, a bola no pé bom, veio suave assim. Ele pegou mal de um jeito que eu fiquei difícil, viu? Difícil, meu amigo Rato. O Wellington Rato perdeu a chance de fazer um 3-0 e aí sim seria um resultado ainda mais bonito, né? 3-0 contra o Inter. Pô, convenhamos. Mas enfim, o... errou e depois disso daí meio que morreu. Teve só um lance lá no escanteio, né? Eu acho que foi antes disso. Deixa eu ver qual foi o minuto. Foi no minuto 36, teve aquele lance do escanteio deles, que o Rafael ele saiu trombando com o jogador do Inter, acabou não conseguindo atingir a bola, e a nossa zaga tirou em cima da linha. Depois o Inter até chegou, uma chance ou outra, mas nada muito perigoso, não. O Rafael só fez uma boa defesa mesmo no jogo, nesse finalzinho, né? Com uma cabeçada do Pedro Henrique. Mas só, eu acho que a gente pega um time qualificado, de um trabalho que vem de um bom tempo já, né, do Mano Menezes. E, bom, ganhar dessa forma, ganhar sem sofrer, né, mesmo tendo um time enfraquecido, eu acho que tem algumas coisas muito positivas que podemos tirar desse jogo e entender que os jogadores estão ganhando alguma confiança. Era o que faltava, né? Assim, pois é, né? Pois é. Eu fico. O sentimento final, né, sobre
agora com esse começo do Dorival e pensando na passagem do Ceni, é perceber que o Ceni tinha tudo na mão para fazer um bom trabalho. Ele podia ter feito escolhas melhores, ter simplificado, ter entendido como é que é o seu elenco. Eu tava pensando, porque ele fica com esse negócio, né, ele precisa de jogadores de velocidade, precisa de jogadores de força. Eu tava pensando, parece eu na época que eu jogava Futebol Manager. Bom, não jogo mais, não sei como é que tá esse negócio, mas basicamente eu só sei jogar com um esquema tático. É assim, ó, filho, vamos daquele jeito e é do jeito que dá. Só que lá você consegue controlar, né? Os jogadores que você vai contratar. A gente sabe que no futebol de verdade, né? Na vida real, a coisa é muito mais complicada. Às vezes você perde jogador porque o clube tem que fazer caixa, etc. Lá não tem esse tipo de problema. Então é isso, vai ver, ele só sabe jogar com um esquema tático também, só de um jeito. E para um técnico não serve, pô. Pra um técnico isso daí é pouco. Um técnico de Série A, técnico, né, respeitado mesmo, é pouco. É isso. E ficou muito claro no dia de hoje que o São Paulo tem elenco. Tem, sabe, não é um baita elenco, mas tem jogadores lá que se o técnico se propor a tirar o melhor deles, fazer o que pode por eles, entender as suas limitações, suas características e colocar cada um em sua função, talvez a coisa ande. A gente terminou o jogo, aliás, com 3 volantes, né, de marcação, com Pablo Maia, Luan e Mendes. O Mendes ficou de primeiro volante, o Luan estava mais pela direita e o Maia mais pela esquerda. E o time controlou o meio-campo por causa disso, sabe? São escolhas, são instruções que o técnico passa. E, pelo visto, o Dorival sabe, né, em pouco tempo, sei lá, tá o que, há um mês, eu acho que nem isso, ele tá no São Paulo. E nesse tempo parece que ele entende mais do elenco do que o outro, que passou mais de um ano aqui. É isso. Pois. Meio, né? Meio chato isso daí, mas pois, faz parte, né? Vamos falar de jogador por jogador. Rafael fez uma boa partida, melhorando a saída de bola, tá? O time todo tava mais confiante, então isso daí ajuda, né? Mas fez uma boa partida e quando foi exigido lá no gol, né, foi bem, foi bem. Teve só aquele, não vou chamar de erro, né? Aquele trombo, foi azar também. O Rafael ele saiu olhando para a bola, que é o normal, né? O goleiro ele sai olhando para a bola. E aí um cara do Internacional tava na frente dele e acabou se chocando. Mas foi lá, mais azar, né, do que qualquer outra coisa. Eu sei que tem muita gente que vai falar que é falha, que não pode acontecer. Eu acho que, assim, quem jogou futebol uma vez na vida sabe que acontece. Apenas. Rafinha, muito bem. Ele tomou um cartão amarelo besta, porque ele reclamou com o árbitro no lance seguinte, ele deu um carrinho por trás do adversário. Não foi violento, mas, pô, não dá motivo pro cara te amarelar logo depois de você ter reclamado com ele. Você bateu boca com o árbitro e faz isso daí. Então, fica só essa nota pro cartão amarelo besta que ele tomou. Do mais, uma boa partida dele. Não foi uma ótima partida, mas foi uma boa partida do Rafinha na lateral direita. Arboleda e Beraldo, ambos impecáveis na marcação. Especialmente o Beraldo é assustador. Assim, ele é muito jovem, sabe? Ele é muito jovem para estar jogando tão bem quanto está jogando atualmente. Impressionante o que o Beraldo vem fazendo. Vejamos até onde, né? Vai, o quanto ele se desenvolve aí. E é outro nome que, olha, talvez a gente não veja na virada do ano aqui no São Paulo, não, porque deve ter muita gente de olho já. Lembrando que tá para acabar a temporada europeia, né? Hoje é dia 7 de maio. Temporada europeia tem mais o quê? 3 semanas? Algo assim, né? Vai até a final da Champions. Mas talvez um mês, não sei. Enfim, mas o Beraldo deve ser um nome cotado para, sei lá, ser contratado por algum time europeu. Esse daí, São Paulo tem que fazer uma baita venda. É para ganhar, assim, 30 milhões para cima. Por um zagueiro, isso daí é um bom valor. Lembrando que o Endrick foi vendido por 60, por exemplo. Né? Mas é fazer assim, uma baita venda mesmo. Caio Paulista, de novo, um jogo bom. Lembrando sempre que ele não é um lateral de ofício, né? Ele não subiu da base como lateral, ele era atacante e vem fazendo bons jogos e é impressionante o vigor físico dele, né? No final do jogo deu pra perceber que ele sentiu um pouquinho a parte física. Eu acho que um descanso seria bom para ele.
vem jogando todas, né? Até porque deu pra perceber que o Patrick, apesar de ser bom menino, ainda não tá no nível, né? Não, não tem nem a parte física, nem a confiança toda pra jogar no time principal. Mas o Caio Paulista vem dando conta do recado e é impressionante como ele joga a bola na frente e os caras não pegam. Ele vai e passa o carro, se for necessário, né? Então, muito bom. Pablo Maia, já falei aqui dele, tá, me repetindo aqui não, baita jogo, sério. Esse daí, ó, vamos ver, vamos ver. Pensando, real, eu acho que ele assinou, hoje ele assinou o contrato dele com a Europa, apenas. Gabi, grande jogo de novo, é muito bom vê-lo em campo. Pois é, né, outra coisa, ó, aí, ó, aí. A gente fala, né, o cara não queria botar o Gabi, tá aí, o Gabi arrumou o meio campo de São Paulo, pô, apenas. Apenas. Deu o equilíbrio necessário e ele tá fazendo a função que antes era do Nestor. Ele tem muito mais características para essa função do que o Nestor. Percebe? É isso. Alisson começou e terminou, né, o jogo com ponta direita. É o que eu já falei no vídeo passado. Ele não é um baita jogador, mas, pô, o cara ele faz tudo certo. Ele sabe. Pô, quando é pra passar, ele passa, quando é pra cruzar, ele cruza, quando é pra driblar, ele dribla, quando é pra inverter o jogo, ele inverte o jogo. Esse tipo de coisa. É assim, não é um craque, mas, pô, sério, a dedicação dele, todo o trabalho que ele faz na fase defensiva também, ele vem se mostrando uma peça bem útil. Volto a dizer que em outro momento da história do São Paulo, o Alisson seria um banco. E ponto. Não é esse momento que nos encontramos, mas ele vem sendo muito importante para o esquema tático todo do time. E eu gosto de ter um jogador mais experiente, um pouco mais cascudo ali para aguentar o tranco caso necessário. Rodrigo Nestor vem melhorando muito nas últimas partidas. Há uma evolução clara, até porque ele voltou a jogar na função que ele é bom, né? Quando ele faz o que sabe, as coisas tendem a ser melhores. Então, parabéns ao Nestor por mais um bom jogo. Tá faltando o golzinho dele. Eu acho que uma hora ele vai, sabe, encaixar um jogo que ele vai, sei lá, fazer um gol e dar 2 assistências, algo assim. E aí a torcida volta. Volta não, né? Gostará dele pela primeira vez, que em nenhum momento a torcida foi muito simpática ao Nestor, não. Sejamos honestos, né? Mas eu acho que ele é um bom jogador. Marcos Paulo, diferentemente da última partida, que ele ficou toda hora passando o pé em cima da bola. Não, dessa vez ele simplificou, ele fez o que sabia, participou, né? É dele o lance que gerou o pênalti para o primeiro gol. Então, realmente uma ótima partida. Uma ótima, não, vai, uma boa partida do Marcos Paulo e foi fundamental para a vitória, né? Até porque quando você faz 1-0, aí você obrigou o Mano Menezes a fazer já 2 substituições no intervalo para tentar mexer o time e ganhar. O time adversário acaba se expondo mais. E aí depois as coisas ficam mais tranquilas, né, para o seu time, especialmente depois do 2-0, certo? Então, o Marcos Paulo só que tem que melhorar algumas coisas, finalização, né, em algumas tomadas de decisões, dá para ver que ainda tem o que melhorar. Ele deu uma entrevista interessante para o canal do André Hernan, recomendei que vocês deem uma olhada para ver um pouco mais do lado do jogador, né, porque tem uns caras aí e se propõe a fazer, tipo, fazendo, né, tem um canal no YouTube, que acho que jogador é assim, você pode ficar ofendendo, você pode ficar, sei lá, você acha que o cara é perninha, o cara. Porra, tem uns que são complicados, que fala assim, quando perde, fala assim, não, não pode dar descanso, não. Tem que. É, isso aí. Não tem folga, não. Tem que treinar todos os dias, até estourar, né? Cada um com seu jeito de pensar, por mais estúpido que seja. Mas, ok. Luciano, de novo, tem coisa a melhorar, mas fez um jogo melhor hoje do que vem fazendo ultimamente. E continua a reclamar como se não houvesse amanhã. É impressionante como ele reclama de tudo. Assim, todos os lances né, na cabeça do Luciano, todos os lances de São Paulo tem que terminar nele. É tipo toca pro Will, né? Porque assistiu o Maluco no Pedaço sabe. Toca pro Will. Na cabeça do Luciano é toca pro Luciano. Todo lance é assim, você não atrapalha o Luciano.
Ponto. Pra ele o futebol é assim que funciona. Pô, aí reclamou com o árbitro, pelo menos não tomou cartão hoje, né, o que já é bom, e fez o gol. Caleri é outra coisa, o time com ele em campo é outra coisa, até porque tem uma característica fundamental que os outros não têm, nem mesmo os outros jogadores da posição, né, no caso o Juan e o Erisson, eles não têm essa qualidade para fazer o pivô, né. O Erisson é até mais forte que o Caleri, mas ele não sabe dominar a bola, girar em cima do cara, ele não tem essa coisa que o Caleri tem, ele é diferente, não tem muito o que falar. Rato, ele não entrou muito bem não, viu. Perdeu aquele gol feito, não acertou nenhuma jogada, foi um jogo, assim, abaixo do Rato, sério. Bom, de novo, né, mais uma partida dele que ele não foi tão bem, eu acho que tá oscilando aí, faz parte, natural, jogadores oscilarem, espero que logo, logo o Rato volte, até porque ele tem características muito interessantes para o nosso elenco que a gente não tem. A velocidade, o drible rápido, o chute de fora da área, esse chute seco de fora da área, né, que corta e bate, a gente não tem. O único chute de fora da área que a gente tem é do Pablo Maia, que é outra característica, que quando não tem ninguém perto, de vez em quando só acontece. Mas isso daí de ter um jogador, um atacante mesmo, com um chute de fora da área, que você não pode deixá-lo dominar, o que acontece? Você obriga, né, as linhas ofensivas adversárias a subir um pouquinho, porque se ficar lá atrás, o cara vai toda hora cortar para o meio e bater, até uma hora que ele vai, eh, acertar o chute e fazer o gol, como foi contra o Ituano, por exemplo. Então, você é obrigado a subir essa marcação e acaba deixando um espaço lá, então fica mais difícil marcar o time quando você tem esse tipo de coisa. Enfim, características interessantes que eu acho que o São Paulo não tem em outros atletas, a não ser o Wellington Rato. Luan, Araújo e Mendes, fala os três juntos, assim, porque eles não tiveram muito tempo em campo, tá? O Luan e o Araújo, o Luan teve até um pouco mais, mas já era um momento que o São Paulo pouco criava, pouco tinha bola. Quando ele recebia, não fazia muita coisa também, porque o time não estava com aquela velocidade, né? Com aquela intenção de chegar ao ataque. Errou um domínio lá no meio-campo que eu achei assim, meio besta, né? Enfim. Aliás, o Luan renovou, né, o contrato. Pois é. Por que será? E Araújo e Mendes, esses sim entraram já. O árbitro deu 9 minutos de acréscimo, né? Mas eles entraram no último minuto do tempo regulamentar, então ficaram 10 minutos em campo, pouco tocaram na bola. O Araújo, ele deu uma caneta no cara do Inter, que, nossa senhora, o cara ficou no chão. Desmoralizante o drible do Araújo. Eu acho que nesse sentido ele entrou melhor do que estava nos últimos jogos, viu? Entrou mais ligado, pelo menos na partida, mas, enfim, gostei de ver boas intervenções ofensivas dele, mas pelo pouco tempo em campo, né, não dá para falar se, fez tal fez pouco lá, tocou na bola de vez em quando, deu drible, e é isso. O Mendes ainda menos, errou um passe ou outro besta no meio campo, mas nada relevante. E primeira vez que o Mendes entra em campo com o Dorival, né. Pois bem. É isso, é isso. O que você achou aí desse 2-0? Não sei do jogo de hoje, eu acho que o Dorival tá encontrando alternativas para o time, mudanças táticas interessantes, né? De adversário para adversário, ele faz alguns ajustes, né? Não é mudança assim, não é tipo, pô, você joga no 4-3-3 hoje, aí amanhã você joga no 3-5-2, aí depois você joga no 4-5-1, não é isso. Mas é assim, ok, você vai jogar basicamente o São Paulo, né? Hoje, ele joga basicamente com uma linha de quatro, três caras no meio campo e três caras mais ofensivos. Geralmente, esses caras ofensivos é um centralizado e dois um pouco mais abertos. Dependendo do adversário, o Dorival colocou dois atacantes e um meio armador. Dependendo do adversário, o Dorival pegou esses dois homens mais abertos, fez um deles ficar um pouco mais recuado e o outro só espetado. Dependendo do adversário, é isso que eu estou falando. O Dorival, ele faz esses ajustes que são fundamentais quando você vai enfrentar essas equipes assim. E é o mesmo elenco, gente. É o mesmo elenco. Vai falar agora que o elenco é bom. Antes era ruim. O elenco do Senna é ruim e agora é bom? Enfim, é isso. É isso. Chega.
chega por hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo do São Paulo. E se você está mais confiante. É sério, você está mais contente, mais confiante com o ano agora do que estava antes? Ou para você não mudou nada? São Paulo continua só a torcer para não cair. Não é nem a brigar para não cair, né? Porque tem gente achando que o São Paulo ia cair 100%. Eu acho que hoje a perspectiva é melhor do que era antes com o Ceni. Pois bem, pois bem. É isso. Então deixa aí nos comentários, deixa seu like, deixa sua inscrição. Eu tenho uma bronca da minha mãe porque eu falo palavrão no vídeo, né? Ela não gosta muito de palavrão. Acabei falando alguns hoje porque faz parte.